Oi, amados, tudo na paz? Eu sou o pastor Osias e estamos juntos para mais um devocional com base nesse livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito, que faz parte da nossa campanha de 40 dias com propósito aqui da Igreja Batista do Parque, em Jardim Limoeiro. E temos refletido durante essa semana sobre o propósito do discipulado. Nós fomos criados para sermos semelhantes a Jesus, para desenvolvermos uma maturidade espiritual. E essa semelhança com Jesus se dá por meio do crescimento do nosso caráter, do aperfeiçoamento do nosso caráter. O texto é Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 14, que diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou seus próprios desejos intensos. Desenvolver um caráter como o de Jesus implica em saber lidar com a tentação. Falamos a semana passada sobre provação, que são aquelas situações difíceis, atribulações e lutas que passamos. Hoje estamos falando sobre tentação. A palavra grega para tentação, ela significa laço, armadilha, isca para pegar a presa. Ser tentado é ser seduzido, ser chamado, ser conduzido por algo que vai nos levar para a armadilha, para fora da vontade do Senhor. E ter o caráter aperfeiçoado significa conseguir decidir e escolher, resistir à tentação e fazer a vontade do Senhor. Ser tentado em si não é pecado. Ceder à tentação, sim. Então podemos dizer que a tentação é toda a bifurcação que aparece na nossa vida que nos faz escolher entre o caminho do Senhor e os nossos desejos e as nossas vontades. Nós pensamos muitas vezes que a tentação habita no mundo, ao nosso redor, nas coisas. Mas a palavra de Deus nos esclarece que a tentação, ela é fruto daquilo que está dentro de nós. O homem é tentado pelos maus desejos do seu coração. Em Marcos capítulo 7, versículos de 21 a 23, Jesus vai dizer assim: porque do que sai do coração do homem, os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez é o que contamina. E todas as coisas más saem de dentro do coração. Nós carregamos em nós desejos e vontades que se colocam em oposição ao que Deus quer para nós. E crescemos em maturidade quando aprendemos a resistir a essas tentações. Cada vez que nós tomamos uma decisão que nos conduz ao caminho do Senhor ao invés do caminho da tentação, nós crescemos espiritualmente. Desenvolvemos o caráter de Cristo, que Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, chama de fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E essas coisas não surgem de uma hora para outra em nossas vidas como mágica. Esse pacote não vem pronto. Ele é tratado por Deus em nós em um processo. Se queremos nos aprofundar em amor,
Deus vai colocar na nossa vida pessoas difíceis de serem amadas, para aprendermos a amá-las. E ao sermos desafiados a não amar essas pessoas, mas escolhermos amar essas pessoas, estamos trabalhando o caráter de Cristo em nós. E isso equivale a todas as demais características do fruto do Espírito em nós. Precisamos entender que o homem, ao ser tentado, ele está sendo colocado à prova por artifícios que Satanás usa para cumprir o seu papel de roubar, matar e destruir. Ele vai sempre usar aquilo que está dentro de nós. E a tentação pode ser tanto um desejo errado, um ato de falho, como também uma intenção de coração. Uma conduta pessoal. Então a tentação para um pode ser o roubo, para outro pode ser imoralidade sexual, para outro pode ser arrogância, para outro pode ser prepotência, para outro pode ser mentira, para outro pode ser o desejo de ser reconhecido socialmente, o desejo de liderar. Todos nós temos dentro de nós vários pontos que servem de ataque de Satanás para nos tentar, para criar armadilhas. E nós precisamos de ficar atentos a isso. Porque Pedro diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós todos estamos sujeitos à tentação. Por isso, em todos os momentos, precisamos de estarmos alertas, sede sóbrios, diz a palavra de Deus. Precisamos de nos fortalecer espiritualmente para que nós possamos vencer essa batalha, porque é o Espírito que luta por nós. Paulo escreve aos Gálatas, diz: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. A palavra de Deus diz: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Uma vida espiritual conduzida debaixo da vontade do Espírito vai nos auxiliar a entender esse processo de tentação. E uma vez vencida a tentação, nós temos o nosso caráter fortalecido. Mas precisamos ter consciência também que por causa da nossa falibilidade humana, nem sempre a tentação será vencida. E muitas vezes podemos cair na tentação. Por isso que João diz na sua primeira carta: filhinhos, não pequeis. E não bota o ponto final, mas bota uma vírgula. E continua dizendo: porém, se alguém pecar, lembre-se que temos um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo. Ceder à tentação não é uma razão para desistir de caminhar com o Senhor. Mas precisamos ter uma convicção clara de que Deus nos restaura. O livro de Provérbios diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as abandona e deixa alcançará misericórdia. É para o arrependimento, é para a restauração e para a redenção que fomos chamados também em Cristo Jesus. E isso também aperfeiçoa o nosso caráter. Por isso, vamos nos firmar cada vez mais no desejo de sermos semelhantes a Jesus, de termos o caráter de Cristo, sabendo que as tentações vêm sobre nós a todos os momentos e de várias maneiras, e que o inimigo vai sempre tentar usá-la para nos destruir, mas que o Senhor, o nosso Deus, é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. E juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento e nós conseguiremos suportá-la. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?
Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pelos livramentos em meio à tentação, pelo fortalecimento do espírito, pelo aperfeiçoamento do caráter e pelo desenvolvimento da maturidade espiritual. Que a cada dia possamos ser semelhantes a Jesus. Guarda-nos assim, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos continuar com nossos devocionais diários e eu te convido a curtir e compartilhar. E se você está sendo abençoado, comente também aí, vai nos ajudar muito a desenvolver esse trabalho. Venha participar conosco aqui na Igreja Batista do Parque dessa campanha de 40 dias com um propósito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quiser saber mais, ouvir mais sobre esse devocional, não deixe de assistir lá o vídeo da nossa irmã Sheila, Café com Fé, onde ela compartilha também, dentro de um outro prisma, de uma outra forma, esse mesmo devocional. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.